Olá, consumidor inteligente! É muito bom tê-los aqui novamente na nossa TV SCI. E aqui do meu lado, no estúdio, pela primeira vez, os presidentes da empresa, Rogério Oliveira e Carlos de Campos. Com exclusividade, vão contar a história de como tudo isso começou, tá bom? Acompanha com a gente que o programa hoje está imperdível. Olá, como vai, presidente Rogério Oliveira? Olá, Sidney, é um prazer enorme estar aqui com você, toda a sua equipe aí, né? Essa produção maravilhosa da TV SCI. E, como diz, né, só alegria. Estamos aí trabalhando incansavelmente e é um prazer poder parar um pouquinho para conversar com o nosso jornalista responsável. Alegria nossa, presidente. Presidente Carlos de Campos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sidney. Tamo junto aí, ó. É uma maravilha a gente estar com vocês aqui, né? Se apresentando na TV SCI. É uma honra muito grande. Muito bem. Bom, e nós vamos começar falando, né? Tem tanta coisa bacana para se falar aqui hoje. Nós vamos começar falando da trajetória, da história de cada um deles, né? É uma oportunidade tê-los os dois aqui juntos, né? No mesmo lugar. Com certeza você já deve ter ouvido um fragmento da história do nosso presidente Rogério, um fragmento da história do nosso presidente Carlos, mas hoje você vai escutar da boca deles, os dois juntos, né, na gravação oficial aqui no estúdio. Eu vou começar com o nosso presidente Rogério. Queria que falasse um pouquinho da sua experiência, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, juntando a experiência dos dois em marketing de consumo, marketing multinível, cada um dá um nome, né, presidente? Sim. Dá mais de 50 anos de experiência, né? Com certeza. Então, a SCI ela não está no terceiro ano de atividade, ela está no seu... não vou nem arriscar falar aqui o número, né? Porque a experiência é muito grande. Então, o nosso presidente Rogério vai falar um pouquinho da trajetória dele, da experiência até os dias de hoje. Bom, Sidney, vou tentar aqui colocar 25 anos de experiência dentro de 5 minutos, né? Isso. A experiência minha no marketing multinível começou em 1990. É bem interessante porque eu e o meu grande amigo Carlos aqui, nós sempre na luta, né? E eu conheci marketing multinível junto com ele há 25 anos atrás. E eu venho de uma família simples, de uma família humilde, que pregaram isso para mim, que eu já estava no teto. O homem, né, para ser digno, né, ele tem que trabalhar, vestir um macacão, aquele sapato bico de aço, ganhar uma cesta básica, vale transporte, acordar cedo. Então, eu tenho exemplo do meu pai, né? Meu pai, assim, minha mãe sempre falou para mim, você tem que aposentar um dia, como se a aposentadoria fosse a melhor coisa do mundo, né? Então, eu já cresci com aquela mentalidade, eu tenho que aposentar logo, né? E de repente, me convidaram para assistir uma palestra de marketing multinível. Eu fiquei maravilhado, eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que um dia eu poderia ter dinheiro, poderia ser rico, ou eu poderia voar, poderia ter um jet ski, um carro zero. Porque eu nasci ouvindo, né, cara? Com certeza. A nossa família é a família da roça. Da roça. Eu nasci ouvindo que quem nasce pobre tem que morrer pobre. Só que eu não conseguia entender isso. De repente, eu fui convidado para uma reunião de negócios que falaram tudo ao contrário. Você pode, você merece, você consegue. Você pode mudar a trajetória da sua vida. Você é o autor da sua história. Aquilo fez minha mente brilhar. Aí que eu fui aprender que sonhar tem que estar acordado. Né? Justamente. A gente só sonhava dormindo, né? Dormindo. Só dormindo. Eu fui aprender que sonhar, na realidade, você tem que sonhar com os olhos abertos. Aí eu comecei a sonhar. Aí, resumindo, passei por muitas empresas boas, né? Empresas que têm hoje 40 anos, 50 anos de marketing multinível, empresas que estão em 90, 120 países. Né? E nós passamos por essa empresa, aprendi muito. Só que chegou um momento que eu não queria mais desenvolver marketing multinível. E, ao mesmo tempo, eu lembrava da primeira palestra que eu tive há 25 anos atrás. Onde que eu vou conseguir ter meu carrinho zero? Onde que eu vou conseguir ter minha casa própria? Porque eu não queria me aposentar pelo governo, não queria. E foi quando esse meu amigo aqui, que não saía da porta da minha casa, Com certeza. né? Que hoje é o sócio, é um paizão para nós no sistema aí. E porque assim, você aprende a sonhar, porque colocar a chupeta na
nossa boca e tiraram. Justamente. Por várias vezes, né? Com certeza, Rogério. Por várias vezes. Mostrava o doce, só que esse doce era muito caro. E tirava. E eu pensei assim, meu Deus do céu, será que não vai chegar um dia que nós vamos desenvolver marketing multinível? Porque eu só vou ter minha casa, meu carro. Eu quero aposentar sim, mas com 20, 30, 40 mil por mês, será que não vai ter um marketing multinível gostoso de fazer? Justamente, que fosse bem sério, né, Rogério? Simples. Que fosse sério, simples. E não tivesse esse tipo de coisa que... porque nesse negócio a gente acostuma trazer as pessoas que a gente mais gosta para o negócio, né? Então, comecei a perceber o quê? Aqueles marketing que tem aqueles investimentos loucos lá, eu falei para o Rogério, jamais eu vou querer mais um marketing desse na minha vida. Que o marketing em si, ele não precisa ter investimento alto para você desfrutar de alguma coisa no futuro, né? Que eu acho que tudo no marketing depende do quê? Do produto que tem. É ali que vai sair o giro do negócio, né? Exatamente. Então, o que aconteceu aí, Cid, com os nossos amigos, que a gente mais gosta, famílias, né? E emprestar dinheiro, fazer investimento, acreditar na gente. E depois aquelas pessoas que estavam lá no teto, vindo dar o tombo em todo mundo, né? Então isso deixa a gente muito triste, muito, né, Rogério? E a ideia era assim, que o dinheiro do marketing multinível, ele tem que sair do produto. Justamente. O Carlinhos falou muito bem isso daí. Do produto. Nunca parei para pensar nisso. E é verdade. Justamente. O dinheiro não tem que sair do seu bolso, Não. Sidney. O dinheiro não tem que sair do bolso do povo, o dinheiro tem que sair do produto, da terra. produto. Nós vamos ter que plantar, colher e fazer dinheiro. Justo. Né? Como que se faz? Como que uma dona de casa faz dinheiro? Ela pega o ovo, o trigo, a manteiga, o leite, mistura tudo, faz um bolo, vende e volta com R$10 para casa. Ela fez dinheiro. Então, o dinheiro tem que sair do produto, não do seu bolso nem do meu. O bolso foi feito, acho que, para colocar dinheiro, né? Justamente. Não para tirar. E o Carlos sempre levando alguma oportunidade para mim, na porta da minha casa. E desculpa do que eu vou falar, mas sempre é uma pior do que a outra. Uma pior do que a outra. Justamente porque sempre trabalhei com vendas, 40 anos trabalhando com vendas. Então eu chegava no cliente para vender a minha mercadoria, né, que eram produtos que eu trabalhava em padaria. Carlinho, tem um negócio bom para você aí. Ele me passava tudo, onde que eu corria? Na casa do Rogério, né? Rogério, agora tem um negócio bom aí, né? Não, agora vai. Agora vai, Rogério, esse negócio é bom. Essa nós vamos ganhar dinheiro. E eu sempre falava para ele, Carlos, eu adoro o marketing multinível, mas eu gostaria de trabalhar com um produto, comida. A palavra, o português, claro, né? Eu não queria vender mais produto. Eu cansei de perfume, eu cansei de shake, eu cansei de semijoias. Eu queria trabalhar num projeto que fosse realmente arroz e feijão. Todos comem arroz e feijão, por 100, por 200 anos. Então, isso que eu queria. Um trabalho, sabe o que é, Sidney? Eu não conseguia ver futuro, por exemplo. Será que eu vou construir uma casa vendendo brinco? Será que eu vou conseguir construir uma casa vendendo perfume? Shake. Desculpa, não vamos generalizar, mas eu, né, Carlinhos? A gente não conseguia. Eu queria algo palpável, honesto. Foi onde que surgiu a grande ideia de montar um sistema de cooperativismo em cima do arroz e feijão. Mas antes da gente continuar, agora eu quero ouvir a trajetória do Carlos, né? O Carlos também tem a experiência, quero que você compartilhe conosco, né? Inclusive nos bastidores estávamos falando, Isso, né, com Carlos? certeza. Que as pessoas, quantas pessoas que nos ouvem, que nos assistem hoje, que já não estão quase desistindo de tudo. Justamente. Né? E o Carlos vai mostrar pra gente que demorou, mas chegou a vez. Né? Então você tem que acreditar nos seus sonhos. Escute esse depoimento. Eu venho de uma família também muito humilde, né? Eu fui, na verdade, criado na roça, assim, até brinco com o Rogério, eu fui criado embaixo de pé de café. Que a minha mãe trabalhava na roça de café e tinha 5 irmãos, e aquelas criançadas, a gente ia de manhã com a mãe para a roça do café e voltava à tarde, né? Então, comento com o Rogério, eu fui criado embaixo de pé de café. E de uma família muito humilde. Você tem um cheirinho de café mesmo. Até a cor. Então, assim, eu fiz o primário, né? Até a 5ª série. Depois daí, ajudar a mãe, pensando sempre em ajudar a mãe e o pai, eu não consegui mais, né? Quando eu tentei fazer o ginásio, na época era o ginásio, eu tentei, nessa época eu já estava trabalhando no Café Morro Grande, de ajudante e de vendedor. Então, eu dava 6 horas, dava pressa para mim ir para estudar. Ele falava, Carlinhos, se você for para o estudo, fique no estudo e eu vou mandar você embora para pegar outra pessoa que não estuda. Que eu preciso da pessoa sempre junto mais tarde, até mais tarde com a gente trabalhando. Então, desisti do estudo nessa época, né? E aí passou um tempo, que eu fiz 18 anos,
Tirei carta, o Café Morro Grande reconheceu, né, que eu trabalhava direitinho, passaram eu de vendedor dentro da empresa e continuei, assim, 40 anos trabalhando com vendas, né? Até eu falo para o Rogério, graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus que não tem estudo, mas graças a Deus sempre ganhei mais ou menos, né? E trabalhei 18 anos no Café Morro Grande. Quando eu pedi a conta no Morro Grande, eles nem queriam me dar conta, né? Mandaram descansar uns 20 dias para voltar. Eu falei, não, volto aqui como amigo só, mas não como funcionário, mas da empresa, né? Que eu ganhava muito bem nessa época, em 94, né? E aí comecei a trabalhar por conta, com café. Eu continuei vendendo café, né? Na região toda aí. E aí passou vários anos vendendo café por conta, comecei a trabalhar com produtos para padaria também, né? Então, na região toda aí, Cid, hoje, onde eu chego, graças a Deus, eu tenho carta branca para colocar qualquer produto em qualquer supermercado da região toda aí, pelo trabalho que eu sempre, né? Então, eu falo para o Rogério sempre, a vida toda, né? Sempre humilde, mas sempre abençoado por Deus mesmo, né? E quando comecei a trabalhar por conta, eu quis trazer uns amigos para trabalhar comigo, para dar uma força para eles também, né? Conseguiram me quebrar várias vezes, mas dali a pouco eu já estava de pé outra vez e até falar para minha mulher, falar a verdade, você vê, né? Quem sou eu para estar de pé outra vez? É a mão de Deus na nossa vida. E o marketing multinível? Justo. Daí, quando surgiu na sua vida? O marketing multinível foi na época que um dia eu estava na casa da Nice, essa amiga nossa, que ela faleceu faz menos de um mês, né, Rogério? Ela veio a falecer. E eu já conhecia o Rogério no bairro, né? E, de repente, quem surge na casa da Anice lá? O Rogério, né? Aí que eu fiz aquela amizade com ele mesmo, e conversando com ele, eu percebi que a gente tinha a mesma maneira de pensar, de agir, né? E dois sonhadores, tá? Eu tinha certeza que o marketing multinível dava certo, basta querer, basta ser honesto, basta ser humilde, entendeu? E pensar no próximo, né? Sempre para o lado bom. Não você desfrutar dele, de repente você dá um tombo em todo mundo e sai, né, aqueles marqueteiros da vida que deixa eu louco de bravo isso aí, né? E aí a gente começou a trabalhar junto, até uma vez que a gente está trabalhando, eu e o Rogério, nunca mais esqueço, hoje estava lembrando isso aí. O Rogério tinha uma lousinha e aquele pincel. Rogério, vamos lá para Iracemápolis, lembra? E eu convidei a esposa do delegado de Iracemápolis, que eles tinham supermercado lá. E vamos lá, o Rogério foi. Pegou a luzinha, montamos no meu carro, lembra? O opalão que eu tinha na época. Vamos para lá. Chegamos lá, o Rogério montou e começou, né? Passar o plano lá. E ela levou uns investigadores, tudo da delegacia, né? E começaram a fazer umas perguntas para o Rogério, lembra, Rogério? Isso aí. E eu estava iniciando na época, né? Aí o Rogério, mas conseguiu, rapaz, explicar tudo o negócio lá. E nessa época, que gostoso, que ninguém falava em negócio de pirâmide, né, Rogério? Não tinha nessa época ainda, né? Surgiu depois, né? E eu lembro, rapaz, que eu dava risada de ver o Rogério ali, né, meio nervoso, que era uma das primeiras reuniões que eu estava fazendo, justo para investigador e o delegado da cidade de Iracemápolis, né? Na casa da... Como que era o nome dela, Rogério? Lembro. Ela tinha um supermercado lá em Iracemápolis, sabe? Sim. E foi muito bom, né, nessa época, né, Rogério? E daí para frente eu percebi que tudo que eu conversava com o Rogério sobre o marketing multinível era o mesmo pensamento que ele tinha, eu tinha. E eu tinha certeza que o marketing multinível, basta querer, ele dá certo, basta você pensar no próximo, basta você não ter ganância para nada, entendeu? Que as coisas vêm e vêm certinho para todo mundo, entendeu? Maravilha. E aí chegou a hora de criar a SCI. Isso. Aí vocês estavam no momento, os dois sem desenvolver nenhum marketing. Isso, Como é que foi? Na época eu estava trabalhando com vendas, o Rogério estava desempregado na época, né, Rogério? Sim. E eu ia bater papo com o Rogério lá, rapaz, eu sei do potencial que ele tem, né? As ideias que ele tem. Nós sabemos, né? E eu chegava em casa, ficava preocupado, falava, não, Rogério, o que eu preciso? Dá um empurrão nele, né? Então, a minha ideia era, eu ficava sabendo os marketing da vida aí, eu corria com ele. Aí chegou um dia, ele, Carlinhos, não, isso aí não é para nós, que já tinha acontecido muita coisa, né? Aí um dia ele falou, Carlinhos, vamos fazer o seguinte, já que você está trazendo tantas empresas, vamos montar uma empresa para a gente? Aí quem assustou foi eu, sabe? Falei, você está ficando louco, Rogério, né? Ele falou, não, Carlos, eu já tenho em mente. Uma vez ele me apresentou, dentro da empresa que trabalhava, né? Você falou, Carlinhos, já pensou? Todo esse povo que tem essa empresa, se eles colocar arroz e feijão e com 20 mil, quantos associados? Tinha 20 mil pessoas. 20 mil associados, trabalhando com aquelas coisas que ele acabou de falar aí, que é o shake,
perfume, né? Ele falou, Carlinhos, imagine, com 20 mil clientes, você começar uma empresa de... continuar, mas com arroz e feijão. Daquele dia para cá, ele continuou falando sobre isso aí para mim. E esse dia que ele falou para mim, vamos montar uma empresa para a gente, Carlinhos? Eu falei, vamos lá, Rogério, então, né? A hora que eu topei, ele já assustou também, né? E aí começou, né, Rogério? Ele falou, então faz o seguinte, vai ter a sua casa, né? Depois você volta aqui. Que eu vou montar em cima da mesa aqui, o que eu tenho em mãos aqui, e depois a gente vai bater um papo. Era que hora, Rogério? Meia-noite? Não, na verdade, você falou assim para mim, por que você não monta alguma empresa, né? Justamente. Aí você foi embora, Isso, aí você me ligou. Foi. Falou assim, ó, dei uma volta no bairro aí, não foi? Foi. Eu dei uma volta no bairro, já tem 7 pessoas querendo entrar. Já Falei, está mas dentro aonde? já. Entrar na onde? No projeto tinha de nada arroz, pronto nada, ainda. tinha nada. no projeto de arroz e feijão que você vai montar. Falei, então espera aí, Carlinhos, depois Aquela você volta ansiedade, aí, né? sabe? Fiquei tão feliz quando ele falar isso aí, já saí convidando meus amigos para os negócios aí. Aí, cheguei na casa dele, que hora que era, Rogério? Você ligou para mim? Meia-noite. Quase meia-noite. Eu falei, deixa para amanhã, a gente... Não, tem que ser hoje, eu não vou dormir hoje, também não vai. Só que eu tenho que trabalhar outro dia, né? Aí fui na casa dele, meia-noite, nem sei que hora saiu da sua casa, de madrugada, né? 3, 4 horas. Sentamos lá e começou a mostrar para mim o projeto. Falei, Rogério, né, conheço você há muitos anos, a sua inteligência, essa sabedoria, né, do lado do marketing multinível, mas que é um projeto de Deus na nossa vida. Vamos encarar assim, cara, né? E foi e começou, entendeu? Até ele fala, o Carlinho me empurrou e eu puxei ele junto, né? Porque o Carlos sempre gostou de marketing, né? Sempre. Mas não é desprezando meus amigos, né? A gente gosta de todo mundo. Todo mundo. Mas o Carlos sempre se destacou pela honestidade, né? E quantos marketing que ele entrou, E não ter medo, né, que Rogério? ele tirou dinheiro do bolso para não prejudicar o amigo que ele convidou. Para devolver o dinheiro para as pessoas que eu convidei. E eu sempre aprendi que no marketing multinível ele foi feito para colocar dinheiro no seu bolso, não para tirar. E ele mesmo sempre fala que você até tira dinheiro, mas e daquele amigo seu que não tinha nada? Justo. Então, o nosso projeto, Sidney, ele veio para fazer a diferença. Para fazer a diferença. É para quebrar paradigmas mesmo, sabe? Aqui não tem investimento, não é vendas, é consumo. Nós vamos tirar dinheiro do próprio produto, o consumo. O consumo tem que dar dinheiro para nós, não as pessoas. Pelo contrário, nós vamos abençoar as pessoas através do produto. Aí que surgiu a ideia de montar um projeto baseado no arroz e feijão, né? Porque não tem por onde, eu não troco o arroz e feijão por nada, não troco. Vai surgir milhares de empresas, mas a benção que Deus colocou na nossa mão, eu não posso deixar. Inclusive na nossa primeira revista, está lá na capa. E essa frase, eu gostaria que vocês do marketing nunca tirassem essa frase. Podemos mudar todas do meio, mas na capa é aquela frase, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Entendeu? Porque começou da simplicidade, na intenção de levar arroz e feijão para as pessoas e dividir os lucros com as pessoas. Entendeu? Então, o nosso projeto ele nasceu assim. Não é fazer milagre, porque hoje, no país que nós estamos, na crise que o nosso país está passando, não dá para fazer milagre. Não tem como. Né? Não dá. Mas dá para dividir. Com certeza. Essa é a nossa ideia, né? Fica nisso. Desde o início, Cid, lá no início, a gente conversando na mesa aquela noite lá, a gente não falou nem um minuto de nós, pensando no próximo, sabe? Tudo que vinha Só ali. nas pessoas. Só nas O que as pessoas vão pessoas. achar? Será que eles vão gostar desse É. arroz? Será que eles vão gostar desse feijão? R$4.000, será que é bem-vindo nas famílias brasileiras? Né? Esquece esse negócio de diamante, vou ganhar 300 mil por mês. Metas tangíveis, né? Isso, Metas que se Exatamente, alcançam. Justamente, não tocamos nesse entendeu? assunto. Porque eu sempre falo para o Carlinhos que Deus é perfeito, Deus faz as coisas. Por exemplo, os nossos olhos, eu consigo enxergar 10 quilômetros para frente. Eu já sei, eu já enxergo a SCI daqui 20, 30, 40, 100 anos. Mas a minha perna só posso andar 1 metro. Minha perna, Deus fez a minha perna mais curta que o meu olho, né? Justamente. Então a gente dá o passo conforme a nossa perna. Então, graças a Deus, a SCI surgiu da simplicidade, surgiu assim do nada. Né? Do nada. Muitas experiências em vendas, em comércio, administração de empresa, mas experiência de cesta básica nós não tínhamos. E começamos. Né? Para você ver que quando a gente foi montar a primeira cesta, o Rogério chegou na mãe dele com um papel perguntando o que ia numa cesta e eu para minha esposa, né, o que ia numa cesta. Né, para a gente fazer, ir no mercado e comprar para a gente montar a primeira cesta. Né, Rogério? Sim. Entendeu? Para a gente começar e... Mas o primeiro dia que eu saí lá convidando meus amigos, que ele falou que tinha 7, já que eu falei para ele, saiu assim, sabe, na ansiedade de... Né?
E foi aí que começou tudo, Cid. Mas com toda certeza eu falo, Cid, isso aí é a mão de Deus na nossa vida mesmo, sabe? Porque a gente quando acontecia essas coisas que eu falei para você aí, da pessoa, né, faturar aquele monte de dinheiro, aquele investimento alto e sumir, sempre sobrava para nós, né, Rogério? Porque o Rogério foi sempre assim, ele sempre deu a cara para bater. Então, chegava um marketing na cidade, ele sempre gostou de fazer reuniões, essas coisas, né? Só que as pessoas não tinham de quem cobrar, de quem ia cobrar? Do Carlinhos e do Rogério. Aqueles que estavam mais Justamente, próximos, né? Só que a gente sabe que não tinha culpa de nada daquilo ali, né? Então, a gente ficava muito triste com isso daí, sabe? E, então, eu até falo para o Rogério, isso aí acho que é Deus mesmo, que tem certeza, acho não, tem certeza. Né? Falou, chegou o momento, vamos mostrar que tudo é possível, tudo, entendeu? E eu já ouvi da boca de diversos clientes aí que a SCI nasceu no coração de Deus. Não, isso tenho certeza, assim, 100% de certeza. Né? Porque o trabalho que a gente está desenvolvendo, Sidney, lógico que no topo da escada tem lá a sua casa, seu carro zero. Quem coloca o sonho lá no topo da escada é você. Você coloca o seu sonho que eu coloco o meu. Né? Mas o primeiro degrau da escada é os 4,50, não tem como. Então, do mesmo jeito que um cliente hoje, ele aceita a nossa proposta, a nossa ideia, sabendo que ele vai ganhar só 4,50 do primeiro nível, nós também começamos assim. A SCI, ela já nasceu sabendo que ia ganhar pouco, mas também sabendo que a gente ia alimentar o Brasil. Não importa para nós, né, Carlinhos? Não importa se daqui 5, 10 anos a SCI ganhar só R$1, sem problema nenhum. Só R$1 por cesta. Mas eu quero vender 10 milhões de cesta. Né? Então, é muito trabalho. É muito, tem que ter muita ética. Né? Graças a Deus, nós estamos com uma equipe maravilhosa. Os nossos colaboradores, que você faz parte, também são presentes de Deus na nossa vida. Meu Deus, com certeza. Né? Porque é espelho, né? Igual, não sei se essa colocação cabe aqui agora, mas não fala que o cachorro tem a cara do dono, né? Tipo assim, os nossos colaboradores têm a nossa cara. Do mesmo jeito que eu prego amor, fidelidade e prosperidade lá fora, os nossos colaboradores aqui também. Eu até comento com o Rogério, assim, há muitos anos trabalhando, né? Só com vendas, 40 anos, 42 anos. E todo lugar que eu chegava, nunca vi a pessoa falar tanto em nome de Deus. Né? Às vezes você chegava no mercado, a pessoa estava revoltada lá, não sei o quê, descontava na gente, nem sabia o que estava acontecendo. É difícil ver uma palavra de Deus. Hoje não, nossos clientes, os nossos funcionários aqui, Cid, todos falam em Deus. Qualquer assunto você está, entra o nome de Deus, glorificando o nome de Deus. E isso aí eu pedi para Deus, Cid, lá no início, né? E quando eu cheguei em casa, que saí da casa, eu fiz minha oração pedindo para Deus que se fosse da vontade dele, aquele presente para nós, eu aceitava de todo o coração, agradecendo 24 horas por dia. Mas se fosse também para a gente começar o negócio que a gente estava começando, para dar prejuízo para uma pessoa, que ele tirasse tudo aquilo naquele momento da nossa vida, que eu ia agradecer ele a mesma coisa, entendeu? E isso está acontecendo, assim, sabe? Tudo que eu pedi para ele naquele momento, ele está dando 10 mil vezes mais. E as pessoas que ele está trazendo na nossa vida, sabe? Tudo glorificando o nome dele, os depoimentos das pessoas que não tinham o que comer dentro de casa, hoje está doando a cesta dela, porque ela ganha já, entendeu? Então isso é a maior riqueza para nós, entendeu? Isso é uma riqueza que não tem tamanho, não tem preço, né? Os colaboradores nossos aí, a gente vê que do portão para dentro parece que é Deus que está trazendo, sabe? Você, a sua equipe, olha que maravilha, o pessoal do escritório, da produção, entendeu? Então, você pode ter certeza, Cid, que é Deus na nossa vida mesmo. Pode ter certeza. Amém, Carlinhos. E assim, Sidney, até eu gostaria de colocar uma ênfase nesse assunto. Tem pessoas que já chegou no meu ouvido isso. Lá, vocês misturam muito com Deus. Eu misturo mesmo, eu misturo 100%. Aqui a gente não coloca Deus na frente, a gente coloca Deus atrás, na frente, do lado esquerdo, do lado direito. Eu não vou fugir dessa linha. Eu também né? Não é, Carlinhos? Porque tem gente que fala assim, vocês estão misturando negócio com Deus. Lógico. Né? Vocês estão usando Deus para fazer negócio? Não, pelo contrário. Eu quero acreditar que Deus está usando de nós para abençoar as famílias. Justamente. Nós estamos sendo usados. Às vezes eu acho que nós nem somos merecedores do que Deus está fazendo na nossa vida. Nós não somos merecedores. Mas enfim, ele achou graça, às vezes eu até brinco, Deus está dado, hein? Né? Então, se ele achou graça em usar nós para abençoar famílias, e eu provo isso porque já tem mais de 4.500 famílias se alimentando a custo zero.
Você sabe que é 4.500 famílias comendo arrozinho e feijão sem tirar um centavo do bolso na crise que nós estamos passando no Brasil? Na contramão da crise. Não é benção de Deus? Então eu seria muito ingrato, injusto não citar o nome de Deus. Em todo Sabe por quê? sentido Quando aí, eu né? comecei o negócio, né, por isso que eu falo isso aqui, além de ser parceiro e amigo, é um pai, é um irmão, né? Nenhum irmão faria isso comigo, apesar que eu não tenho irmão, né? Mas por quê? Porque quando nós começamos a nossa parceria, eu fiquei 1 ano e meio tirando dinheiro do caixa, tirando não, eu precisava, e o Carlinhos nunca pegou um centavo. Existe sócio assim? Eu falei para ele, Rogério, você está desempregado e a minha mercadoria chega na quarta e na quinta e sexta eu entrego, né? Depois eu venho que montar a sexta. Então eu tenho de onde me virar, né? E você vai fazendo a retirada aí para você sobreviver. Ele tinha um até a gente- trabalho, né? Ele tinha um trabalho, Justo. eu não. Então ele falava, Rogério, faça a retirada que você precisa aí para gasolina, pra você para e pro comprar Raul. um Marmitex, né? Para você ir para Goiânia, você quer lá ver a Sandra, pega R$300 aí do caixa, anota tudo. Então eu fiquei 1 ano e meio, Sidney, tendo uma retirada, e o meu sócio não tirava um centavo. E ele nunca falou assim para mim, ó, um dia você repõe. Nunca, pai. nunca. Até que chegou uma hora, eu falei, Carlinhos, acho que está na hora da gente ter um Prolabore. E começamos a ganhar, acho que R$1.000 cada um. Foi. R$1.000 nosso salário, né? E isso tem o quê? 1 ano atrás. É. Então, Cid, eu não posso deixar de falar de Deus, porque Deus como, gente. mudou a nossa vida. Mudou, né? mudou e tá eu mudando. imagino que Deus fez Muita assim, gente. ó. Imagino eu, né, que Deus falou assim, ó, vai chegar uma crise aí no seu país, então eu vou preparar esses dois aqui, e a benção vai vir sobre eles, e só que a nossa missão é espalhar, é dividir. Eu tenho Que certeza. responsabilidade, hein? Mas Meu é, Deus, é uma responsabilidade muito grande. sozinho Sim. eu não faço nada, a gente não faz nada sozinho, né? Nós montamos uma empresa que, modéstia à parte agora falando, que Deus pegou um copo de vinho e transformou um copo de água e transformou num caminhão de vinho. Nós começamos com 1 cesta. Esse mês está saindo daqui 15.000 cestas e não fizemos nada ainda, né? E muitas pessoas agradecendo. Não é eu que estou falando, é o Justamente, cliente que manda mensagem para mim e fala, Rogério, Todo dia, obrigado, eu agradeço a Deus todo dia por essa oportunidade, porque eu entrei nesse negócio passando necessidade. Hoje eu estou doando alimento. Pessoas, é maravilhoso, né? Então nós começamos num aperto danado, na fé. Na né? fé, Cida, porque não tinha dinheiro para começar, a gente começou do nada mesmo, sabe? Não tinha onde investir dinheiro para começar a empresa. Mas uma coisa é muito importante O a gente sonho, ressaltar, né? Aquele sonho, sabe? De... Nunca tirar um centavo de ninguém, nunca, Justamente. nunca. O dinheiro que você compra o nosso produto, você come todo ele, né? E eu fico muito feliz também, porque minha mãe, né, eu e o Carlinhos, nós somos evangélicos, somos cristãos, né? Eu acredito que nessa terra todo mundo é cristão. Um dia minha mãe foi na nossa igreja, onde a gente, né, na nossa comunidade evangélica, onde a gente congrega, e ela foi buscar uma palavra, né? Porque a gente tem esse costume. Vamos buscar uma palavra. Se Deus confirmar, porque Deus fala com a gente através de na Bíblia fala que ele falou na boca de uma mula, né? Que custa falar na boca de um homem, né? Justamente. E ela foi buscar uma palavra, falou assim, ó, se a empresa do meu filho, né, for para abençoar pessoas, Deus vai me dar um sinal, vai mandar uma palavra de confirmação. E na igreja falou, ó, manda um recado para sua família, para sua casa. Que geralmente a obra que eu começo na vida de um homem, eu termino, porque Deus não faz nada pela De metade. jeito nenhum. O que ele começa, ele termina, pronto, acabou. Só que aquele dia foi diferente, ele falou, fala lá na sua casa que a obra que eu comecei não tem fim. Você quer mais confirmação que essa? Então, por isso que eu não posso perder meu foco com outras coisas, com pessoas que estão plagiando o nosso negócio, porque nós estamos firmados. Eu estou firmado nessa palavra, Com certeza, entendeu? eu também estou. Ele começou, ele não vai terminar, não tem fim essa obra. E é alimentar o povo mesmo. E a SCI, ela nasceu da simplicidade, ela nasceu do arroz e feijão, viemos de família simples, humilde, Graças a Deus. nunca tivemos nada na vida, além de saúde, graças a Deus, né? Com certeza. E Deus colocou tudo isso na nossa mão com o intuito de abençoar outras famílias através da alimentação. Então até eu falo nas reuniões, né, Carlinhos? Nós estamos entrando pela panela, pelo fogão da sua casa, né? Está aí o resultado
né, que a gente nem esperava. E é só o começo, né, Rogério? Só o começo. É só o começo, com toda certeza. Muito bem. Você está assistindo aí a TV SCI, assistindo e ouvindo, né? A TV SCI. Hoje, nos nossos estúdios, os presidentes da empresa SCI, Rogério Oliveira e Carlos de Campos. Bom, e aí começou a desenvolver o negócio, a empresa começou a crescer, fomos para um barracão de 70 metros quadrados. Começamos em 70 metros quadrados. 70. Né? Conta essa trajetória para a gente, Carlos, até chegar nesse empreendimento hoje, desse prédio aqui de 7.000 metros quadrados. Quando a gente começou, na verdade, né, os 3 primeiros meses, a gente montou na sua casa, as primeiras cestas, na minha casa, né? E depois a gente precisava de um prédio para, né, a gente começar a montar a cesta. Aí a gente arrumou um salãozinho lá de 70 metros quadrados, né? Que era onde estocava a mercadoria, onde montava o escritório, né? E até aí trabalhava eu, a Amanda, minha filha, o Raul e o Rogério. Só que aí o Rogério já começou a fazer as reuniões fora, né? Convidar as pessoas, porque ninguém conhecia a empresa ainda, né? E aí eu, o Raul e a Amanda lá, trabalhando. Quando sobrava um tempinho para a Amanda lá na mesa, ela vinha me ajudar para... Porque tempo era saco plástico, né? Que a gente montava. Separava todas as mercadorias em cima da mesa e eu vinha atrás com aquele saco plástico, colocando dentro, para não faltar nada. Então a gente ia colocando na mesa e eu vinha atrás montando aqueles fardinhos de mercadoria. Na época era só um kit que a gente tinha, né? O kit 1. Que hoje ele é o kit 2, né? Isso. É o kit 1 ainda, né? Isso. Então, a produção era o Carlinhos, era o Carlos. Foi um ano e pouco, isso aí, 1 ano e meio quase, né? Eu na produção, né? E aí, 1 ano a gente ficou nessa luta aí. E quando chegou mais ou menos uns 8 meses, eu estava chegando a 100 cestas, né, Raul? Rogério? Aí o Raul falou, Carlinhos, esse mês aqui não vai atingir 100 cestas, né? Não chegava, rapaz, quase pertinho ali. Quando chegar, a gente vai fazer uma festa, né? Vamos... E aí, no outro mês, chegou, a gente foi fazer comemorar lá na... Como chama? Fomos no Subway. Subway. Comer um lanche. Fazer a festa, né? Nós fomos comemorar no Subway, comemos um lanche de sardinha. Para comemorar, sem cesta. Marcou. Não, marcou. Só que e aí, saímos de lá já com meta que quando atingisse 200 cestas, a gente ia voltar lá comer o lanche. Comer o lanche outra vez. E aí, quando deu 100 e pouca cesta, deu 1 ano, a gente não tinha mais como, 70 metros quadrados, não tinha mais como. Aí já fomos procurar um galpão maior, de 660 metros, né? O galpão. Olha que interessante, nós levamos 1 ano para atingir 100 cestas. 100 cestas. 1 ano. Né? Hoje a gente conquista 8.000 clientes em 1 mês. E quando a gente saiu, porque não cabia mais lá nesses 70 metros, fomos para 670 metros, não é isso? 660 metros. O galpão. Aí eu cheguei aqui, abriu a porta e falei, nossa, Rogério, aqui a gente vai ficar no mínimo 2 anos, tranquilo, né? Foi 5 meses. 5 meses aquilo virou uma loucura o negócio. Chegou uma hora que a gente comprou aquela de mão, a empilhadeira, não tinha como mexer lá dentro. Foi quando a gente veio aqui, para esse prédio maravilhoso aqui, que é 7.000 metros, né? E já está ficando pequeno também, Cid. Entendeu? Né, Rogério? Está ficando pequeno. Já está ficando pequeno. Você vê que o escritório tem 600 metros quadrados, já está pequeno, né? E é por aí. Puxa vida, e os números, né? Os números mostram essa expressão desse crescimento, né? Se você analisar a nossa página, por exemplo, ela tem 2.200.000 acessos nos últimos 30 dias. Quem diz não somos nós, são as ferramentas, né? Existe hoje um site chamado Alexa, alexa.com. Convido você, desafio você a entrar lá e digitar lá www.scipiracicaba.com.br. Você vai ver com seus próprios olhos. No nosso Facebook, uma das maiores ferramentas nossas de comunicação virtual hoje, você entra na nossa página, está lá próxima dos 16.000 likes, né? 16.000 pessoas que curtem arroz e feijão, né? Essa é a SCI. São pessoas no Brasil inteiro que estão conosco, estão apaixonadas pela nossa ideia, entenderam o nosso projeto. E não para, né? Os números são muito maiores do que esse. Por exemplo, desde o dia 1º desse mês, agora de julho, que iniciou, nós temos uma média aí de 500, 600 cadastros por dia. Hoje estamos beirando os 30.000 clientes cadastrados. Então, são números expressivos, números que não param de crescer. E
eu gostaria de ouvir de vocês dois, né? Esse crescimento todo, né? Honestidade, vocês já falaram aí, né? Honestidade, simplicidade, Deus, né? O que mais atribui a tanto sucesso? Eu acho não, né? O sucesso da nossa empresa hoje é a persistência, né? Porque tem pessoas que falam assim, Rogério, Carlos, vocês vão mudar quando a empresa, né, se tornar uma mega empresa, uma empresa multimilionária. Não tem por que mudar. De jeito nenhum. Né? Porque a nossa essência é essa. Nós estamos com 2 anos e meio, a empresa já mudou, a empresa já é multimilionária. E eu e o Carlos continuamos sendo um comedor de arroz e feijão. Com então, certeza. a nossa essência, a gente traz de berço, né, Sidney? A gente traz de berço, graças a Deus, meus pais, os pais do Carlinho. Para mim não existe outro igual. Então, eu acho que essa persistência e manter o foco e continuar com a nossa essência, com o nosso berço, nada vai mudar. Vai mudar do lado bom. Se eu gostava de ajudar uma família, agora eu vou ajudar 1 milhão, 1 milhão de famílias, com certeza. né? Então, acho que a gente não pode perder o foco, não podemos perder a nossa essência, né? Não importa se a empresa vai produzir 1 milhão, 10 milhões de cesta, eu vou continuar sendo o Rogério, o Carlinhos vai continuar sendo o Carlinhos, né? Porque é a nossa família que está trabalhando aqui. É a nossa família, nós damos a cara a tapa, não tem nada, isso que eu quero passar tranquilidade para as pessoas, né? Não tem nada que esconder. Não tem nada aqui, virtual aqui, né, Rogério? Está aqui, nós dois que estamos na frente do projeto, da empresa, mas tem a nossa família aqui dentro trabalhando. Então, a empresa é brasileira, a empresa é nossa, né? Então, acho que o sucesso atribui também a essa continuidade, né? Porque tudo que não tem descontinuidade vai por água abaixo. Eu acho que isso que é legal do nosso papel, é manter persistir numa coisa e continuar sendo o que a gente é, não tem por que mudar, na verdade? Justamente. Se eu era feliz ganhando um salário mínimo, né, eu posso ser feliz agora ganhando 10, ganhando 20, ganhando 30, eu vou ser mais feliz ainda, né? O mesmo Rogério de sempre, né? A essência da SCI, Sidney, eu gostaria de encerrar minha fala falando isso, é amor. Porque se a gente não trabalhar com amor e carinho, amor é tudo. E é legal que o nosso projeto, o nosso negócio envolve amor em tudo. Amor ao próximo, amar o que a gente faz, amar os nossos funcionários, os nossos colaboradores, amar a nossa empresa, né? Nós estamos levando amor para as pessoas. Se eu errar, vou errar fazendo bem, né? Mas não tem como errar, né? Quando você trabalha com amor e carinho, dinheiro é consequência, né? Então, eu estou muito feliz com a nossa empresa, eu estou muito feliz mesmo. A nossa parceria, eu e o Carlos, é um pensamento só, né? É infinito, né? Então, eu estou muito feliz, eu tenho certeza que ele está muito feliz também. Muito, a nossa muito família está feliz, né? Com certeza. E não tem porquê. Enquanto houver ser humano na Terra comendo arroz e feijão, nós vamos ser felizes. Com certeza, Rogério. E eu sempre comento com o Rogério, né, que ele tem um defeito. E esse defeito ele não consegue consertar. Tem um coração maior do que ele sempre, entendeu? Esse cara aqui é mais do que irmão, mais do que amigo, mais, sabe? E não só ele, como o filho dele. Agora está a Stephanie, a filha dele aí também, que, sabe, é uma pessoa que eu até falo, Rogério, essa menina é fantástica, é um amor de pessoa, né? Então, de onde vem isso? Vem de berço. E tudo que vem de berço e vem de Deus, ninguém muda. Você pode ter certeza disso, entendeu? E eu queria agradecer, Cid, a cada um dos nossos clientes que se torna a família SCI, que se não fosse eles, o sucesso da SCI não ia existir também, né? Então eu dou graças a cada um deles, né, que já está no negócio e cada um que está chegando, entendeu? Porque se não fosse eles, não existia a SCI, não existia hoje aqui Rogério, Carlinhos, né? Vocês, que é da empresa. Então eu agradeço a cada um, Cid, sabe? Do fundo do meu coração, eu amo a todos. Muito obrigado por tudo mesmo. Deus abençoe a todos. Puxa vida, você está assistindo aí, né? Emocionante aí essa entrevista com os dois presidentes da SCI, Rogério Oliveira, Carlos de Campos. Infelizmente o nosso tempo, né, é curto para que nós possamos passar aí toda a mensagem. Tinha muita coisa para se falar ainda. É necessário fazerem 2 programas, até mais, para falar a respeito de tudo. Tantas novidades, né?
a entrega fracionada, a proteção extra dentro dos kits de alimentações, as novidades, né? A nossa constante enfrentamento contra a crise, né? A crise lá fora, batendo no portão de todo mundo, na porta de todo mundo, e nós aqui fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, né? Driblando a crise, né? Não deixando que ela afete os nossos consumidores inteligentes. Bom, então eu vou encerrar essa entrevista agradecendo vocês pelo tempo precioso que vocês têm, né? De estar nos cedendo, né? Essas experiências, tá colocando para a gente aí tantas pessoas em casa que nunca tiveram a oportunidade de ouvir assim diretamente de vocês, né? Todo esse processo. Então, eu quero agradecer muito vocês, quero falar em nome desses milhões e milhões de brasileiros, né? Que recebem a bênção da SCI dentro da casa dessas pessoas. E em meu nome, eu quero parabenizar vocês, né? Em nome de todos os colaboradores e no meu em especial, agradecer a oportunidade que vocês me dão, né? De estar à frente desse negócio, desenvolvendo o marketing, a imagem, né? Obrigado de coração. Em público, eu quero agradecer aos dois. Confiar a imagem dessa empresa na minha mão, né? Na mão da minha equipe aqui no marketing. Muito obrigado mesmo, de coração. Todos os dias à noite eu coloco meus joelhos no chão e oro por vocês, oro por todo o contexto, né? Que Deus guie vocês, que me guie, que me dê sabedoria e a todos nós para que para que a gente faça a coisa certa do jeito certo, né? Então é dessa forma, emocionado, que eu termino aqui a entrevista. Quero agradecer a técnica aqui, o Lucas, o Samuel, que vem fazendo um grande trabalho, a Letícia aqui do marketing, né? A Ingrid, a nossa Grida, pessoas que estão no meu dia a dia aí, que fazem desse departamento levar, né, a bandeira, a missão em diante. Então, só realmente agradecer a vocês mais uma vez e quero vocês de novo aqui. Com certeza, sim. Para a gente falar mais aí, tem muita coisa para se falar, tem detalhes, tem os departamentos, tem os desafios, tem, né, as metas, 1 milhão de cestas, é tão bonito de falar, né? 1 milhão. Que vai chegar logo. 1 milhão de cestas. O nosso presidente está pintando um quadro. Qualquer dia a gente vai entrevistar ele só para contar qual que é a ideia dele desse quadro. E vamos trazer o quadro aqui para o pessoal ver. Com certeza, vamos trazer sim. Né? O Carlos também, essa simpatia, percorre a empresa todos os dias, né? Tem que comprar de repente alguma coisa, ele mesmo que vai, ele pega, ele vai lá e vai comprar. Tamo junto aí. Quer dizer, é maravilhoso. Só tenho realmente, a gente fica sem palavras, fica repetitivo, né? Então, eu quero encerrar mais uma vez, gente. Muito obrigado. Conto com vocês, tem muita coisa para a gente falar. Do fundo do coração, Cid. E para você internauta, você consumidor inteligente, muito obrigado pela sua paciência, né? Vivemos hoje num mundo tão concorrido de informações. Muito obrigado por estar conosco todo esse tempo. E nós nos encontramos em qualquer momento nas nossas redes sociais, né? E nos nossos canais de comunicação oficial. Lembre-se, toda quinta e terça-feira de manhã, às 9 da manhã, você tem um novo vídeo, uma nova entrevista na TV SCI. Um grande abraço e fiquem com Deus.